Oi, gente, hoje nós vamos ver aqui uma aula sobre ligações químicas, tá bom? Na aula de hoje a prof não vai aparecer para não atrapalhar aqui as animações. Então vamos lá, ligações químicas. A primeira coisa que a gente vai ter que rever aqui um pouquinho é a tabela periódica. Então vocês já tinham aprendido sobre a tabela periódica, mas tem algo bem importante que a gente tem que saber aqui, tá certo? Que é a questão das famílias, tá? Então, vocês já tinham visto que as famílias ou grupo, que é o que está escrito aqui em cima, tá certo? É o que vai nos dizer o número de elétrons que cada átomo tem na sua última camada. Então, vamos pegar aqui, ó, no grupo 1, quem estiver aqui no grupo 1, que são todos esses, ó, minha prof fez um riscão, tá? Então, vocês já viram aqui qual é, vou apagar. Todos esses que estão nesse grupo 1 vão ter um elétron na última camada. Todos que estiverem no grupo 2 vão ter 2 elétrons na última camada. Os elementos que estão aqui no meio, deixa eu pegar um preto, ó, do 3 até o 12, vou deixar riscado, são os metais de transição. Esses elementos não seguem essa regra que a prof vai explicar para vocês. Então, eles não vão ter 3, 4, 5 até 12 elétrons na última camada. Então, não seguem essa regra, tá bom? Então, quem é do 1 vai ter 1, quem é do 2 vai ter 2, certo? Esses aqui do meio da tabela periódica não vão ter esses elétrons aí na última camada nesse jeito dessa regra. Por isso que a gente não costuma estudá-los, tá? Nem esses lantanídeos aqui e actinídeos, a gente não costuma estudá-los aí para o 9º ano. Bom, seguindo aqui, desse outro lado nós temos família 13, 14, 15, 16 e 17. O que vai acontecer? Quem é da família 13 vai ter 3. Quem é da 14 vai ter 4. Quem é da 15 vai ter 5. Quem é da 16 vai ter 6. E quem é da 17 vai ter 7, tá certo? Então, 1 e 2 é 1 e 2. 13, 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7. O que? Elétrons na última camada. Esse número é importante porque é a partir de saber este número que a gente sabe como é que esses elementos vão fazer as suas ligações químicas, tá certo? Quem é da família 18 são os gases nobres. Os gases nobres, eles não se misturam com ninguém, por isso que eles são nobres, né? Quem é nobre não se mistura com ninguém. É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Então, só para relembrar aí a tabela periódica, então, as famílias nos dizem quantos elétrons o elemento tem na última camada. Então, é isso que a gente vai pegar a tabela periódica para olhar. Então, por exemplo, a prof vai dizer lá, o cálcio vai fazer uma ligação química com tal elemento. Preciso saber quantos elétrons o cálcio tem na última camada. Vou procurar ele na tabela periódica. Ah, o cálcio está aqui. Que família ele é? Família 2. Quem é família 2 tem quantos elétrons na última camada? 2. Ah, então agora eu vou poder fazer a ligação química. Bom, vamos adiante. Para a gente começar a fazer as ligações químicas, o que a gente tem que entender, né? Nós temos lá na tabela periódica 100 e poucos elementos, mas no mundo a gente tem uma variedade de materiais muito maior do que 100 e poucos materiais, né? Então, se vocês olharem aí, só na casa de vocês tem, só numa vestimenta tem muitos materiais diferentes, né? Na casa tem muitos materiais diferentes entre metais, tecidos, tipos de plástico, né? Isso porque os elementos se combinam e formam coisas diferentes. Para isso acontecer, eles precisam fazer ligações químicas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a tal da regra do octeto.
Então, o que que acontece? Os cientistas observaram que os elementos da tabela periódica se uniam e formavam novas substâncias químicas, mas eles seguiam essa regra, que era o quê? Todos queriam ficar com 8 elétrons na última camada. Então, para isso, quem não tinha 8, pegava emprestado de um amigo. Então, vamos supor que eu só tenho 6 elétrons na minha última camada, eu vou lá e pego 2 elétrons emprestados de alguém para ficar com 8. Certo? Então, tudo isso para quê? Para ficar igual aos gases nobres, que são os elementos estáveis da tabela periódica. Então, por isso que eles não fazem ligações químicas, porque eles já têm a sua estabilidade, enquanto os outros elementos ainda não são estáveis e estão buscando os elementos de quais famílias? 1 e 2, 13, 14, 15, 16 e 17, certo? Lembrando que aqueles das famílias de transição, dos elementos de transição, eles também fazem ligações. É a gente que não estuda eles agora no 9º ano. O que que vocês têm que lembrar? Todos querem 8 elétrons na última camada. O que que eles querem? Tu respondeu 8 elétrons na última camada? Espero que sim. Bom, então vamos começar aqui com a ligação iônica. Na ligação iônica, você vai copiar lá no seu caderno, que a prof já mandou no arquivo, que eles doam elétrons. Se alguém doa, alguém tem que receber. Então, aqui a gente tem o magnésio, que vai doar para um oxigênio. Bom, a prof já sabe, porque já olhou na tabela periódica, que o magnésio tem 2 elétrons na última camada, enquanto o oxigênio tem 6. É muito mais fácil, se todos querem ficar com 8, o magnésio doar 2 elétrons ou o oxigênio doar 6 elétrons? O que vocês acham? Tempinho aí para pensar. Beleza, mais fácil o magnésio doar 2, né? É a mesma coisa, pensa assim, ó, você tem 6 caixas pesadas em um cômodo da sua casa, super pesadas, grandes, enormes, e você vai receber visita. No outro cômodo, você também tem 6 caixas enormes, muito pesadas. E aí, já sabe a resposta? É melhor doar 2, né? O princípio é o seguinte, ó. Pensa aqui, vocês têm 6 caixas muito pesadas num cômodo da sua casa e no outro você só tem 2. E a mãe falou que um desses cômodos tem que ficar limpo até o final da tarde. Você pode escolher qual dos dois. Você prefere limpar 6 caixas muito pesadas ou só 2? Espero que a resposta seja só 2, né, gente? Então, a mesma coisa. É muito mais fácil um átomo se livrar de só 2 elétrons do que se livrar de 6, porque eles gastam energia para isso. Bom, se eu tenho 6, preciso de quantos para ficar com 8? 2, né? Então, o meu amigo magnésio vai doar esses 2 elétrons para o seu amigo oxigênio ficar com 8. Beleza, o oxigênio vai ficar contente, muito feliz da sua vida, né? Aqui, ó, ficou com 8. Show de bola! E o magnésio, né? Você viu lá, você ficou sem nada. Então, vamos ver aqui, ó, distribuição eletrônica do magnésio. Me perdoem que a tabelinha foi para cima, né? Bom, a gente ainda não viu isso, mas lembram lá dos modelos atômicos? Eles têm o sistema solar, lembram? Né? Seguem o modelo sistema solar. Os elétrons não são distribuídos à toa, eles têm a sua distribuição eletrônica. As camadas eletrônicas do magnésio são distribuídas da seguinte forma: 2, 8, 2. Se ele perdeu esses 2, quanto que ele ficou na sua última camada? Essa camada aqui foi embora, vou riscar tudo aqui. Ah, foi embora. Ficou com quanto? 8. Não é o que todos querem? Sim, né? É sim, ó. Ficou show de bola. Ficou muito feliz. Né? Ficou com 8, ficou feliz. Então, show. Então, nas ligações iônicas, um doa, o outro recebe. Quem doa? Quem tem menos, certo? Então, sempre vai ocorrer entre elétrons, sempre entre átomos que têm poucos elétrons para átomos que têm muitos, né?
Então, por que eles vão ficar juntinhos? Por quê? A gente sabe que aqueles que ganham elétrons ficam negativos. Mas por que, prof, que eles ficam negativos? Porque os elétrons são negativos. Então, se você está ganhando coisa negativa, você fica negativo. Aqueles que perdem elétrons ficam positivos. Mas por quê? Se você perdeu coisas negativas, você vai ficar mais positivo. Lembrem dos modelos atômicos. No núcleo, nós temos prótons positivos. Para cada próton, você tem um elétron negativo. Se eu perdi um negativo, fiquei mais positivo, certo? Se eu ganhei um outro negativo, fiquei agora mais negativo. Então, quem perde negativos fica positivo. Quem ganha negativos fica mais positivo. Então, por que eles vão ficar juntos? Porque os opostos se atraem. Um vai ficar negativo, o outro vai ficar positivo, e aí os opostos se atraem, vão ficar juntos. Então, quem doou 2 elétrons vai ficar positivo. Quem doa positivo, doou quantos? 2. Então, mais 2. Quem recebeu fica negativo. Então, recebeu 2, fica menos 2. Certo? Então, tá aí, ó. Vão ficar juntos porque um positivo, o outro negativo. Bom, como que a gente sabe quantos elétrons tem na última camada? A prof já se explicou para vocês, né? A família do átomo diz isso, com exceção dos elementos de transição, né? Que eles não seguem essa regra. Por isso que a gente vai, coitadinhos, ignorá-los. Essa tabelinha aqui, ó, quem puder dar um pause aí no vídeo e copiar, tem a família e o número de elétrons da última camada aí para relembrar, tá bom? Acho que eu vou colocar lá no arquivo para vocês, para facilitar. Beleza, agora a diferença entre fórmula iônica e fórmula molecular. Isso é bem importante, tá? O que é fórmula iônica? Essa que a prof acabou de mostrar ali para vocês, tá? Nela deve aparecer as cargas adquiridas pelos átomos que realizaram a ligação. Então, ó, o magnésio, que é o Mg, ele doou, então ele vem antes. Sempre quem doa vem antes. Então, quem doa é positivo. A gente vai escrever aqui o número de elétrons que foram doados. Se ele tinha 2, ele doou quantos? 2. Então, aqui vai o número que doou, 2. Depois vem o negativo. Quantos ele doou esse negativo? Quantos ele recebeu? Desculpe, recebeu 2. Então, vem aqui, por isso que fica Mg mais 2, O, menos 2. Quando é a fórmula iônica, o número é em cima, por isso que a prof escreveu toscamente, mas escreveu de novo. Na fórmula molecular, vai aparecer quantos átomos eu usei. Quantos átomos tinha lá? Tinha um de Mg e um de O. Sempre vem antes o que é positivo, mesmo que eu não precise escrever mais o positivo. Então, só vou escrever Mg. Nossa, que feio esse Mg, vou até escrever de novo. Eu consegui escrever bonito. Um Mg. E quantos Os? Um só. Se eu só usei um, eu não preciso escrever o número. Então, daí não precisa escrever, certo? Beleza. Então, para escrever uma fórmula iônica, sempre antes o cátion, depois o ânion, igual a prof explicou aí. Certo? Quem quiser copiar, dá um pause e copia. Sugiro até que copie, certo? Bom, propriedades dos compostos iônicos, tá? O que é um composto iônico que a gente usa bastante? Sal de cozinha, que é o NaCl. Se fosse escrever a fórmula iônica, seria mais 1, menos 1, tá? Então, em temperatura ambiente, ele é um sólido cristalino, pensa lá no sal do potinho. E em temperatura
de fusão e ebulição bem elevadas, então são temperaturas altas para fazer o sal de cozinha virar líquido e para ele entrar em vapor muito maior. Como a força aqui, ó, entre o cátion e os ânions é muito forte, precisa o quê? De muita energia para a passagem de estados físicos, tá certo? É diferente do açúcar, por exemplo, que é uma ligação covalente que você põe no fogo, ele já derrete. O sal não derrete, né? Vocês podem observar isso. No estado sólido são maus condutores, mas na água são ótimos condutores, né? Porque na água o Na+, ele se separa, a água separa ele do Cl-, e aí positivo e negativo faz o quê? Conduz eletricidade, né? Beleza, agora na ligação covalente, o que acontece? Em vez de um doar para o outro, a gente tem muitos elétrons, então eles não doam, eles compartilham, certo? Então eles vão compartilhar elétrons, porque é muito gasto de energia doar, né? Então, para quem tiver 4 ou mais elétrons, vão compartilhar. Então, normalmente quem tem muitos elétrons na última camada, certo? Então, família 4 em diante vai fazer o quê? Ligação covalente. Então, aqui, ó, a gente tem um carbono e um oxigênio. Então, vamos iniciar o compartilhamento. O oxigênio tem 6, o carbono tem 4. Todos têm que ficar com 8, tá? Na iônica, um tem que ficar sem nada e o outro tem que ficar com 8. Na covalente, os dois têm que ficar com 8. Então, vamos iniciar o processo. 6, eles estão compartilhando. Acompanhe aqui dentro do círculo. 6, pegou emprestado mais um do carbono, o oxigênio, ficou com 7, beleza? Vou anotar. 7 para o oxigênio. O carbono tinha 4, pegou emprestado 1 do oxigênio, ficou com 5. Isso quer dizer o quê? O que é do carbono é do oxigênio, o que é do oxigênio é do carbono. Então, esse emprestou para esse e esse emprestou para esse. Então, o que é de um é do outro, beleza? Vamos compartilhar de novo, tá? É tipo que eles estão segurando, estão de mão dadinha aqui, compartilhando, ó. Então, já tinha 5 o carbono, compartilhou mais um do oxigênio. 5 mais 1, 6. O oxigênio também compartilhou mais um, ele tinha 7. 7 mais 1, 8. Beleza, para o oxigênio tá bom, né, gente? E o carbono? Com 6 tá bom para ele? Não. O que vai acontecer nesses casos? Vai ter que chamar mais alguém. Vai chamar quem? Outro oxigênio. Vai continuar compartilhando. Então, compartilhou. O que acontece? Nesse compartilhamento, o que é do oxigênio é do carbono. Desculpem, o que é do carbono é do oxigênio. Então, tinha 6 mais 1, 7. O oxigênio, 6. Aqui, mais 1, 7 também, né? Vai compartilhar de novo. 7 mais 1, ouviu um 8? Acho que eu vi aqui da minha casa, né? 8 e 7 mais 1, 8. Beleza, todo mundo ficou com 8. Tá show, né? Show de bola. Quantos carbonos a gente usou lá? Eu espero que vocês lembrem, que foi 1. E quantos oxigênios? 2. Ótimo. Então, qual é a fórmula molecular? Quantidade de átomos usados. Então, nesse caso, 1C, 2O. A gente escreve CO e o 2 embaixo, só que o PowerPoint não deixa, então ficaria assim, tá? Fórmula iônica não existe, porque não se formaram íons, tá bom? Mas existe fórmula estrutural. Aqui só para vocês verem, na fórmula estrutural onde tinha ligação, a gente coloca um risquinho, isso vocês não vão precisar ver, tá? A fórmula de Lewis, então, é a fórmula só que aparece
todos os elétrons que foram compartilhados e as ligações que foram feitas. Então, vocês têm que saber como montar isso aqui, que é o que a gente vai tentar explorar aí nas próximas aulas, tá certo? Mas vocês não precisam saber, isso se chama fórmula de Lewis, não, vocês precisam saber montar isso aqui que a prof não para de pintar, tá certo? Então, beleza, era isso, beijos, até a próxima, ficou um pouquinho longo, porque é bastante coisa, mas nas próximas aulas a gente vai entrar um pouquinho em cada assuntinho aí, tá certo? Até mais, beijos!